Fala aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então agora a gente vai gravar uma videoaula complementando as informações sobre a Revolução Francesa, certo? Então, retomando alguns pontos que nós já abordamos em sala de aula, vale a pena sempre lembrar o seguinte, né? Se você tem a importância da Revolução Francesa com o seu impacto político, você teve um impacto econômico pela Revolução Industrial que transforma o mundo do antigo regime, certo? Então é sempre bom a gente ter em mente essa dualidade, né? essa dupla revolução, como Hobsbawm eventualmente chama, né? Sendo uma no campo econômico, que é a Revolução Industrial, como a gente vai ver aqui lendo alguns trechos que eu selecionei para vocês em relação à Revolução Francesa, a Inglaterra ou Grã-Bretanha, né, ela forneceu o modelo econômico, né, as ferrovias, as fábricas. Mas na realidade, em relação ao campo político, a França é que foi, pela vitalidade da Revolução Francesa, ela foi o modelo para as transformações políticas posteriores a 1789. Então, não é à toa que o Hobsbawm vai dizer o seguinte: foi a França que fez suas revoluções e a elas deu suas ideias. A política europeia, ou mesmo mundial, entre 1789 e 1917, foi em grande parte a luta a favor e contra os princípios de 1789. Ainda os mais incendiários de 1793, quando ele se refere aos jacobinos, tá? Então, isso serve para a gente ter uma ideia de qual é o impacto da Revolução Francesa. A Revolução Francesa não se esgota apenas como uma revolução nacionalista. Como o próprio Hobsbawm vai dizer, na realidade ela vai fornecer o ideal, o modelo para nacionalismos, né? Então, aqui tem um trecho que eu separei para vocês vão ler ali quando aparecer, calmamente, quando apareça os excertos, né, as partes, os trechos dos livros que eu coloquei para vocês, darem uma lida, uma acompanhada, uma conferida. A gente vai encontrar, por exemplo, este trecho aqui que é fantástico. A França forneceu vocabulário e os temas da política liberal e radical democrática para a maior parte do mundo. Então, lembrem que em sala eu falei para vocês que a Revolução Francesa, no geral, é abordada de uma maneira não burguesa, né? Eventualmente, ela é adotada quase como uma revolução pré-socialista, o que não é mais conceitualmente, isso não é conceitualmente o mais correto de se afirmar. Por quê? Porque na realidade foi o momento que a burguesia tomou as rédeas da situação. Inclusive, como dito em sala de aula, está aí a imagem, o quadro famoso da tomada da Bastilha, né, com o seu responsável sendo preso ao centro do quadro. Depois vocês dão uma olhada com mais calma no quadro da tomada da Bastilha, que representava um ataque à ordem monárquica e à ordem absolutista, né? O segundo trecho que eu coloquei para vocês verem, quando possível vocês retornem a ele, mas é aquela ideia de que na realidade quase tudo da Revolução Francesa que a gente conhece, que a gente cita, que a gente acompanha, as coisas mais marcantes de fato estão ligadas aos jacobinos, tá? Então, são os acontecimentos do começo da Revolução e especialmente da República Jacobina do ano 2, que vem à mente da maioria das pessoas que pelo menos entra em contato com a Revolução Francesa. Aí ele cita o nome de alguns desses líderes, né, que vão transitar pelos livros de história
mas que na verdade quase que exclusivamente estão alocados ali na República Jacobina. Tá? Então, o empertigado Robespierre, gigantesco e dissoluto Danton, a gélida elegância revolucionária de Saint-Just, o gordo Marat e o Comitê de Salvação Pública, o Tribunal Revolucionário e a guilhotina são as imagens que vemos mais claramente. Então, se você parar para pensar nisso, é esse momento que vai ser tão forte na Revolução Francesa, que vai quase significar a Revolução Francesa, né? Era isso que eu tinha chamado a atenção para vocês. É interessante ver que líderes mais moderados acabam sendo esquecidos geralmente na abordagem feita à Revolução Francesa. Não que eles não tenham sido importantes, mas acaba que no conjunto são esses movimentos dos jacobinos, dos radicais, que acabam dando o tom da Revolução Francesa, certo? Para vocês terem uma ideia, voltando aqui à ideia de que a França era um país extremamente conservador, o antigo regime tinha um poder e uma tradição muito arraigada em relação à França. Tem um trecho que fala da rivalidade, né? O terceiro trecho que eu estou apresentando para vocês fala da rivalidade entre a França e a Inglaterra, que vai se estender durante muito tempo, porque eles estavam de certa forma, o capitalismo, o desenvolvimento capitalista fazia com que, ou melhor dizendo, mudando os termos para que fique mais claro para vocês, de acordo com os termos que eu passei na aula, o desenvolvimento econômico desses países acaba levando eles a ficarem concorrentes e a entrar em choque em determinados pontos. É menos pela Revolução Industrial, né? Porque isso, como eu já me adiantei em algumas salas, isso vai ser estudado quando a gente chegar ao Napoleão, né? Um ímpeto maior para as manufaturas e encaminhamento para a indústria, e mais pela própria potência econômica que neste momento a Inglaterra, né, ou a Grã-Bretanha e a França representam, né? Então, aqui tem um trecho extremamente interessante que mostra como, ao longo do tempo, na longa duração, a França teve um crescimento econômico importante, apesar de estar inserida num regime absolutista. Então, esse é outro cuidado que em algumas salas eu tentei esclarecer, consegui com um pouco mais de ênfase em algumas, é a ideia de que o antigo regime é sempre a coisa mais arcaica, mais ultrapassada e mais sem sentido do mundo. Não é bem esse o tom que a gente precisa dar. E esse crescimento econômico importante que a França tem na longa duração, o que não quer dizer que esse crescimento econômico vai ser uma realidade para o momento do estouro da Revolução Francesa, é importante, porque acentua essa rivalidade entre França e Inglaterra, né? E aí coloca um cenário muito curioso, porque alguns que queriam uma modernização, mesmo dentro da monarquia absolutista, né, como vai ser o caso, ele vai citar em outro trecho, né, o Turgot, ele tenta implantar um programa de reformas que dá outra cara para a França. No entanto, você, ao mesmo tempo que tem esses sujeitos que querem viabilizar um outro projeto, uma outra proposta, digamos, de certa forma, modernizar, ou talvez, melhor dizendo, como eu coloquei no esquema, racionalizar a produção e a economia francesa, ele é vencido, né? O Turgot e esses grupos são vencidos num primeiro momento, antes de estourar a Revolução, por conta da força da nobreza
e da monarquia absolutista que era presente na França como um dos grandes redutos da monarquia absolutista, mas também existiam similares em outros países, que no geral geralmente a gente acaba apontando dois dos mais fundamentais, que é Áustria e Prússia, que vão no final se envolver em guerras contra a França, tá? Então, na verdade, é uma queda de braços entre esses grupos que estão surgindo, essas novas forças sociais burguesas que estão em luta contra esse antigo regime, que tem quadros dentro da monarquia, dentro da nobreza, dentro da sociedade, dentro do clero, que buscam manter essa estrutura típica absolutista quando eclode essa grande explosão, esse grande movimento popular que vai ser liderado pelos burgueses e que se choca contra a estrutura tradicional, né, que é a Revolução Francesa. Não é? Então, o último trecho diz respeito exatamente ao Turgot, né, ao primeiro-ministro que tentou implantar essa racionalidade, essa racionalização do sistema produtivo francês, do sistema econômico. No entanto, claro que ele vai acabar esbarrando contra os interesses dos nobres, né, e dos quadros que queriam manter essa estrutura tradicional, absolutista, conservadora, que colocava todo o peso tributário em cima do terceiro estado. E como eu disse em sala de aula, se você for analisar por diversos motivos, o efeito de você jogar essa tributação nesse terceiro estado, sem dúvida alguma, atinge os burgueses, que eram quem tinham condições materiais para estar com os impostos em dia, atingem eles diretamente, certo? Então assistam depois o outro vídeo sobre os grupos da Revolução Francesa, para vocês terem uma ideia geral de qual é a importância, como esses grupos circularam no poder, e a gente está pronto para ir para o período napoleônico, tá bom? Um abraço, até mais, tchau, tchau.